Boa noite, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como é que tem passado? Como tem tocado a vida? Vocês têm procurado fazer aí na íntegra o que a gente fala aqui no canal, seguir as recomendações? Podem ter certeza, se você seguir esses ensinamentos aí que a gente dá da parte de Deus para a sua vida, você vai ter uma vida bem-sucedida, você vai ter uma vida abençoada, você vai ver os seus negócios prosperarem, você vai ver a sua vida de um modo geral impulsionar, porque Deus vai estar contigo, te abençoando, te guardando, te livrando e te protegendo. E a palavra que eu quero trazer para vocês é uma palavra de edificação para a tua alma, que se encontra no livro de Daniel 3. Eu convido vocês a lerem em suas casas o capítulo 3 na íntegra. Tem uma história muito conhecida por nós, que remete-nos a um tempo na Babilônia, antes ainda de Jesus vir à Terra, e diz o seguinte: naquela época, o rei era chamado Nabucodonosor, e Nabucodonosor instituiu um decreto que ele faria uma estátua e durante as vezes ao dia em que as trombetas, os saltérios, os instrumentos tocassem, era para todos da região da Babilônia se prostrarem e adorarem aquela estátua constituída por Nabucodonosor. E tinham três jovens muito determinados, muito tementes a Deus e firmados e alicerçados no processo e no chamado que eles tinham constituído por Deus. Eu tenho certeza que eles se assemelham a você, posso confiar nisso. E se chamavam Sadraque, Mesaque e Abednego, pelos nomes entregues a eles na Babilônia, e o nome real deles era Ananias, Misael e Azarias, nessa respectiva ordem. A palavra então desenrola basicamente nisso aí, que quando os instrumentos tocavam era para todos da Babilônia se prostrarem e adorarem a, aquela estátua, aquela imagem que Nabucodonosor constituiu, como uma forma de exaltá-lo, como uma forma de reconhecer que ele era o único soberano naquela terra e era o único digno de ser adorado. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego eram firmados no propósito, como eu já disse, e eles estavam alicerçados na graça de Deus e convictos de que se eles se adorassem somente a um único Deus e não dividissem a glória desse Deus com nenhum outro, eles seriam abençoados, seriam protegidos na Babilônia e teriam as suas vidas protegidas e jamais ceifadas ali naquele lugar por atitudes e represárias do inimigo. Portanto, em determinada feita, Nabucodonosor instituiu uma lei que quem não se prostrasse, a partir do momento que a primeira vez aconteceu e Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, ele instituiu essa lei posteriormente, dizendo que quem não se prostrasse, aquela estátua constituída por ele, ele lançaria na fornalha de fogo ardente. E assim aconteceu. Tocou novamente as trombetas, as buzinas e os instrumentos, e Sadraque, Mesaque e Abednego, firmados no propósito e convictos do chamado, não se prostraram àquela imagem. Nabucodonosor, então, para cumprir a palavra que ele tinha prometido, ele mandou aquecer a fornalha de fogo ardente 7 vezes. Pediu para atar os pés, as mãos e todo o corpo de Sadraque, Mesaque e Abednego e que o lançassem nessa fornalha de fogo ardente. Para vocês terem uma ideia, na hora que os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego os lançaram na fornalha, as chamas eram tão violentas, eram tão aquecidas, que esses soldados morreram só por chegar próximo à entrada daquela fornalha. Para vocês terem uma noção da gravidade e da intensidade daquele fogo. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, porém Nabucodonosor ficou observando. Como eles estavam atados, teoricamente, eles não poderiam andar na fornalha de fogo ardente. E, em determinado momento, ele viu os 3 homens andando na fornalha de fogo ardente, que constituíam Sadraque, Mesaque e Abednego, porém
ele se assustou com algo. Ele disse o seguinte, que tem um quarto homem andando com esses 3 homens na fornalha de fogo ardente, que é semelhante ao Filho dos deuses. Então, para vocês terem uma ideia, Deus enviou um anjo para andar, primeiro, para desatar os nós que estavam nas cordas que prendiam o corpo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Segundo, ao mesmo tempo que aqueles soldados que foram movidos de extrema raiva, extremo ódio por 3 jovens não terem aceitado o decreto do rei, sendo que eles eram muito fiéis ao rei naquela época, eles foram com muita raiva, mas eles morreram pela intensidade do fogo na entrada da fornalha. Agora, ele enxergava 4 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e o quarto era semelhante ao Filho dos deuses. E eles estavam, a palavra diz assim, andando. Eles estavam, a palavra diz assim, passeando pela fornalha de fogo ardente. Ou seja, aquilo que era determinação de morte, determinação de encerramento de uma trajetória, instituído por mãos humanas, instituído por homens tomados do seu ego, da sua vaidade, se tornou em vida, se tornou em testemunho, se tornou em vitória na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. E é isso que eu quero dizer para você, é isso que eu quero te confortar. É isso que eu quero trazer para a sua vida. Aquilo que determinaram que vai ser derrota na sua vida, Deus, se você se mantiver fiel, alicerçado no propósito, firme no chamado, jamais se desviando para a direita ou para a esquerda, Deus vai transformar em bênção. A chuva que cai lá fora vai ser semelhante à quantidade de bênçãos que Deus vai trazer sobre a sua vida. Jamais abra mão da presença de Deus, jamais abra mão da intensidade com que você busca Deus e da intimidade com que você procura os caminhos do alto. Porque esse mesmo Deus que enviou um anjo para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente, é o mesmo Deus que está presente na sua vida hoje e vai enviar um anjo para resolver aquela causa que você tem certeza que ela é impossível. Mas se você entrega nas mãos do seu Deus, o milagre vai acontecer. Então acredite, a mesma declaração que a mesma fé, a mesma declaração que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram lá para Nabucodonosor quando ele disse que se eles, por mais uma vez, não adorassem a imagem, eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente, eles simplesmente disseram o seguinte: o nosso Deus, a quem nós servimos, ele enviará um anjo, ele mandará um libertador para que a gente seja liberto das suas mãos, ó rei. E isso servirá como testemunho nas nossas vidas. Portanto, que essa fé que invadiu o coração de Sadraque, Mesaque e Abednego e que gerou um testemunho a ponto do rei ficar confundido e envergonhado e se render aos caminhos de Deus, você vai testemunhar. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tinha algo naquela época mais impossível do que escapar de uma fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes? Não tinha. Mas Deus, aquele que é na sua vida, aquele que enxerga o seu problema, aquele que está vendo a doença que você está passando, aquele que sabe todas as causas que você está lutando por elas, é o mesmo Deus que está presente aqui hoje. E se você der um glória a Deus sincero, entregar as suas causas de todo o coração, com o coração quebrantado e contrito, esse mesmo Deus vai te trazer a vitória. Acredite, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo eternamente. Ele é o teu Criador, ele te formou, ele te criou e ele vai fazer por você muito mais abundantemente além daquilo que você pediu ou pensou para a sua vida. Deus abençoe a todos, que essa palavra tenha falado profundamente ao teu coração e compartilhe com o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Vamos servir a esse Deus com intensidade, com verdade, com um coração quebrantado e contrito. A partir do momento que ele achar graça em nós,
nós seremos abençoados. E essa bênção não vai alcançar somente as nossas vidas, mas transbordará para as pessoas ao nosso redor. Que Deus abençoe a todos, tenham uma excelente noite, fiquem com Deus, aquele abraço. Tchau, tchau.